continuaremos o nosso assunto, né, sobre as civilizações da Mesopotâmia. Hoje é nossa aula 2, né, parte 2, sobre esse assunto. E o nosso conteúdo, né, de hoje vai ser o Império Assírio, o segundo Império Babilônico, e vamos conhecer, né, de modo geral, os aspectos culturais, o modo de vida e religião dessas civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia, ok? Então vamos lá? Nosso primeiro tema de hoje será o Império Assírio, certo? Os povos assírios eram povos semitas que viviam no norte da Mesopotâmia, ok? E ficaram conhecidos por ser uma sociedade guerreira, né? Cruel e implacável, certo? A sua tecnologia militar, ela se destacava porque eles já usavam o ferro, o cobre e o estanho nas suas armas, certo? E eles tiveram tanto êxito, eles foram tão eficazes, né, no seu setor bélico, que eles chegaram a controlar as regiões do Chipre, do Egito, a Mesopotâmia e Israel, certo? Segundo evidências arqueológicas, esse povo ele surge por volta do terceiro milênio antes de Cristo, certo? E além da sua capacidade bélica, eles também ficaram conhecidos por sua arquitetura, certo? E fundaram cidades muito importantes, como a cidade de Assur, de Nínive e de Nirude. As suas relações comerciais, né, eles tinham como grande cliente, né, companheiro de relações comerciais os hititas, e eles adotaram a forma de comercializar, né, dos babilônicos, ok? Dentre os reis assírios, o rei que vai se destacar é o rei Assaradon, que ele vai estender seus domínios até o Egito, onde ele vai se mudar para lá, ele vai se estabelecer lá no Egito, e de lá ele ordena a reconstrução da Babilônia, certo? Professora, como era a religião dos assírios? Os assírios eram um povo de idioma semita, ok? Era um povo politeísta, como quase todos daquela época, né, que habitavam ali. E eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses simbolizavam astros como o Sol e os planetas, ok? Por isso, eles se destacaram muito na astronomia, ok? O Deus Sol era o seu Deus mais importante e ele era representado como um soberano déspota e de vida farta. Na economia, como era que funcionava a economia dos povos assírios, ok? A economia dos povos assírios, ela surge como uma economia baseada na guerra, né? Onde eles tinham tributos, né? E espólios de guerra dos povos conquistados, além de fazerem desses povos seus servos, ok? Mas eles também atuavam de forma rudimentar na agricultura e no comércio. E mais tarde eles vão se melhorar no comércio quando eles adotam as práticas babilônicas, ok? Na arte, professora, como era a arte dos povos assírios? A arte dos povos assírios ela era marcada pelo realismo, ok? Eles trabalhavam com painéis em baixos relevos, né? E nesses painéis o que se nota, né, é a presença da realidade que eles viviam, que era uma realidade bélica, era uma realidade militar, né? E também de caça, certo? Eles produziam cerâmicas, eles produziam tapetes e também produziam joias, né? E também usavam a escrita cuneiforme em ladrilhos de argila
e em murais, ok? Agora vamos conhecer um pouquinho, né, do segundo Império Babilônico, certo? O segundo Império Babilônico ele vai começar em 612 a.C. e ele é marcado pela derrota dos assírios pelos caldeus, certo? Após a morte de Assurbanipal, né, assume o poder um rei chamado Nabopolassar. Esse homem, ele será o pai do famoso rei, muito conhecido, Nabucodonosor, certo? Que viveu de 605 a 563 a.C. O que podemos dizer sobre Nabucodonosor? Nabucodonosor ele é famosíssimo, né? Porque ele transformou a Babilônia em uma grande capital cultural, certo? Ele construiu um conjunto arquitetônico formado pelos jardins suspensos da Babilônia, né? E pela Torre de Babel, aquela que está lá na Bíblia, ok? O esplendor da Babilônia era uma preocupação constante para ele. E após a sua morte, o segundo império babilônico ele vai entrar em decadência, ok? A economia do segundo império babilônico, ela estava baseada na agricultura, na arquitetura e na produção de lã, né? Eles produziam lã de ovelhas e de cabra, né? E eles também tinham o setor têxtil muito desenvolvido. Em realidade, era um dos sustentáculos econômicos da Babilônia, ok? Como eu falei no início da aula, esses povos que se desenvolveram na Mesopotâmia, eles tinham, apesar de ser povos muito diversos uns dos outros, eles tinham muitas coisas em comum, né? E algumas dessas características fizeram com que eles tivessem grande desenvolvimento nessa região. E eu acho que nós devemos conhecer essas características em comuns, né? Porque essas características em comuns, elas vão estar dentro dos aspectos culturais, do modo de vida, da religião desses povos, ok? Então vamos lá. Uma característica comum de todos esses povos que se desenvolveram na Mesopotâmia, né, era a sua base econômica, né, a agricultura, ok? Por quê? Porque lá era entre rios, era um lugar que estava dentro do crescente fértil e era muito propício para a agricultura, ok? Outra característica é que o sistema monetário era pouco desenvolvido, ok? E que eles usavam como moeda, né, de troca a cevada e metais preciosos, ok? E eles tinham a cevada e esses metais como referência de valor, certo? A sociedade desses povos, essas várias etnias, o que elas tinham, né, em comum entre eles, certo? De início, nessa região, havia o predomínio de pessoas livres, certo? Os escravos, eles surgiram durante as guerras, né? E eles não eram escravos de uma pessoa. Aqui ele era escravo da comunidade, ok? Não havia escravos individuais, havia escravo da comunidade, certo? E eles eram utilizados nos trabalhos mais duros, principalmente nos trabalhos das minas, certo? Na religião, quais eram as similaridades, né? O que esses povos tiveram em comum, né? A primeira similaridade é que todos eram politeístas, todos esses povos, eles cultuavam mais de um deus, certo? Sendo que os babilônicos tinham como deus maior, né, a Marduk, e os assírios a Assur, certo? Tinha também uma deusa, né, que foi bastante popular entre esses povos, né, e que tinha bastante culto,
que era a deusa Estar, né? Ela era considerada a deusa da fertilidade, da beleza e do amor, ok? Professora, e na ciência e na cultura, o que é que havia, né, em comum entre essas pessoas, né, que se desenvolveram, entre essas várias etnias que se desenvolveram ali, ok? Esses povos, eles se destacaram tanto na ciência quanto na arquitetura e na literatura, ok? Eles desenvolveram, por exemplo, os princípios da astronomia e da astrologia, ok? Eles desenvolveram a escrita cuneiforme e grandes construções arquitetônicas, certo? Como os zigurates, né? Os jardins suspensos da Babilônia, a Torre de Babel. Então, observa-se que apesar de diversos, né, são diversas etnias que vão habitar ali ao longo desses anos, muitas coisas eles tinham em comum, né? Eles dividiam em comum em suas práticas, em sua vida, em seu modo de viver, em sua religião, ok? Bem, gente, a gente encerra aqui, né, o nosso assunto, né, as civilizações da Mesopotâmia, certo? Eu estarei à disposição, né, no nosso WhatsApp, sempre que vocês tiverem dúvidas e quiserem tirar. Vamos fazer as atividades que eu deixei, né, para vocês fazerem. Quem não fez ainda, vamos fazer. Vão no fórum, por favor, e respondam as duas perguntinhas que eu deixei lá, né? E até mais.